Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de geografia e a gente vai falar dos recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. E está lá na página 278. Coloquem a data aí, por favor, tá bom? E a importância desse assunto, tá? É muito importante a gente discutir sobre isso, porque a irresponsabilidade ao utilizar esses recursos naturais, eles podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e chamar a atenção das pessoas sobre esse assunto, tá? Muito importante, tá, gente? Vamos lá? Recursos naturais renováveis. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados recursos naturais renováveis. Então, ele se renova com o tempo, tá? Espontaneamente. Vamos ver aí esse exemplo. Muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água de municípios. O Rio Paraíba do Sul, retratado nessa fotografia, por exemplo, abastece o município de Guaracema, estado de São Paulo, tá? Então aí esse aí é um exemplo de um recurso natural renovável. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso, então ele acaba. Olha como é importante a gente preservar o meio ambiente e esses recursos naturais renováveis, tá? É importante extrair os recursos da natureza sem causar danos ao meio ambiente. Devemos aproveitá-los com responsabilidade. Tá? Então, se a gente souber aproveitar esse recurso natural, se a gente cuidar desse recurso natural renovável, a gente sempre vai ter. Se a gente não cuida bem, aí ele acaba e aí tudo acaba, porque água é vida, é tudo, tá? Os recursos naturais renováveis poderão se esgotar ao longo do tempo, caso o ser humano não controle sua exploração. Acredito que muitos de vocês já tenham visto aí falar sobre acabar a água, sobre quando a gente não, se a gente não cuidar, enfim. E é isso mesmo, tá, gente? Se a gente não cuidar, acaba. Vocês imaginam o mundo sem água, o recurso natural tão importante para a vida? Mais um pouquinho aí para frente a gente vai ver sobre esse recurso natural renovável, tá bom? Recursos naturais não renováveis. Na natureza também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente. Por se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano, esses elementos são chamados recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Entre os recursos naturais não renováveis, podemos citar ferro, prata, ouro, carvão mineral e petróleo. Observe o exemplo a seguir. Essa fotografia aí, gente, retrata a plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia, tá? Então, aqui ele está extraindo petróleo, tá? Olha aí como que eles conseguem extrair. E olha por onde eles estão extraindo o petróleo, tá? Percebam isso. O petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar.
Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizamos em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina e o petróleo diesel, que abastecem automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos, como que se fabricam copos, brinquedos e outros objetos. Então, se a gente não cuida também se a gente não consegue, não sabe utilizar esse recurso natural não renovável, ele também acaba, tá? Porque ele demora muito para se renovar, tá bom? Atividades. Observe os materiais escolares retratados nas fotografias a seguir. Escreva qual o principal recurso natural necessário para a produção de cada um deles. Depois, classifique esse recurso em natural, renovável ou não renovável. Caso seja necessário, realize uma pesquisa. Então, gente, a gente fazer uma pesquisa é muito importante, tá? Então, aproveitem esse momento para pesquisar sobre esses materiais e que recursos são utilizados, tá? O livro dá aqui algumas ideias, mas é importante a gente fazer essa pesquisa. Então, vocês podem aí, deem um pause, façam uma pesquisa e depois retorna aqui para a gente corrigir, ou se não, vamos fazendo junto comigo, tá? E aí vocês vão descobrir que tipo de material é utilizado, ok? Nós estamos vendo aí, a primeira figura, um caderno. E na produção do papel com o qual é fabricado o caderno, é necessária a utilização de madeira, um recurso natural renovável, ok? O próximo desenho é uma régua de plástico. Na produção da régua escolar de plástico, utiliza-se petróleo, um recurso natural não renovável, porque utiliza o plástico, tá? Anteriormente a gente leu sobre isso. Giz de cera, na produção de parafina, com o qual se fabrica giz de cera, é necessária a utilização de petróleo, um recurso natural também não renovável, ok? Número 2. Pinte os quadros de acordo com a classificação de recurso natural utilizado na produção de cada objeto. Se necessário, realize uma pesquisa também, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar sobre esses recursos, é importante. Recurso natural renovável, verde. Recurso natural não renovável é o vermelho, tá? Então, aliança de ouro, nós já vimos anteriormente, que é o material não renovável. Então, a gente vai pintar de vermelho. A cadeira de madeira é o recurso natural renovável, que é a madeira. A panela de alumínio é um recurso natural não renovável, que é o alumínio, ok? A garrafa de vidro também é um recurso natural não renovável, tá? Porque demora muito tempo. O livro é um recurso natural renovável, tá? Que é a madeira, né? Que utiliza a madeira. Sacola de plástico é um recurso natural não renovável, tá? Que é pelo petróleo, utiliza aí um pouco do petróleo que demora muito tempo para se formar, tá? Agora nós vamos falar sobre esse recurso muito importante para a nossa vida. A água, gente, é um recurso natural essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam a Terra, tá? Então é muito, muito, muito importante. Vamos falar sobre ela. Cidadania no dia a dia. Somos todos responsáveis pela água. A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida no planeta Terra.
Sem ela, as plantas, os animais e o ser humano não existiriam. Por isso, é importante utilizá-la com responsabilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância da água e a responsabilidade que precisamos ter? Uma pessoa só consegue viver até 7 dias sem água. Isso porque 70% do nosso corpo é composto desse elemento natural. Tá vendo aí esse bonequinho? 70% do nosso corpo é água. Olha aí. No Brasil, 17% da população não tem acesso à água potável. Tem água, mas não é potável. Então, tem que fazer um processo para que ela fique limpa, tá? Aproximadamente 40% da população mundial sofre com a escassez de água. Olha isso. A escassez é pouca água, tá? A falta de manutenção no sistema de distribuição de água e torneiras mal fechadas causam um desperdício de 37% da água encanada em todo o Brasil. Então, às vezes, é um cano que estoura e fica assim a céu aberto, às vezes fura alguma coisa e fica lá por muito tempo, é um desperdício enorme. E até na nossa casa, uma torneira que às vezes quebra e aí deixa lá e fica um tempão, eu não pago água, eu não faço isso, deixa aí, entendeu? Aí fica lá um tempão e é um desperdício enorme de água, tá? Em média, um brasileiro gasta 200 litros de água por dia. Com o uso adequado, essa quantidade poderia ser reduzida para 100 litros. Isso é cada um, tá? Se aí na sua casa tem 4 pessoas, são 800 litros de água por dia, que é 200 litros cada um, tá? Então, isso pode ser reduzido até 100 litros, que é o recomendado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, tá? Então, como que a gente pode economizar água? A gente já falou muito sobre isso, sobre a economia, a gente fez até um exercício sobre isso, e nós vamos ver mais um pouquinho. Um banho de aproximadamente 15 minutos gasta, em média, 135 litros de água. Olha a quantidade, gente. Né? Por que a gente abre o chuveiro, molha, aí fecha, pega o sabonete, passa, fecha o chuveiro, abre o chuveiro e retira o sabonete. Às vezes, quando a gente vai lavar o cabelo, você coloca lá o shampoo e fica o tempão com o cabelo e a água ali, né? Então, são essas economias que são tão importantes para todos nós. Tia Lu, fulano não faz. Isso porque o fulano não faz, você também não vai fazer? E se todo mundo pensar assim, a água vai acabar e todos nós morreremos. E aí, né? Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta geralmente 12 litros de água. Gente, vocês têm noção? 12 litros de água é muita coisa. Abre, molha, né, a escova com a pasta, fecha a torneira, escova os dentes, depois abre para enxaguar a boca. Pronto! Precisa ficar 5 minutos lá com a torneira aberta? Não precisa. Cada vez que a descarga do vaso sanitário é acionada, são utilizadas de 10 a 14 litros de água. É muita coisa. Para lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, são gastos aproximadamente 117 litros de água. Vocês imaginam? É muita coisa. Em seu dia a dia, como é possível colaborar para economizar água em sua moradia? Converse com os colegas sobre alguns hábitos que todas as pessoas que frequentam a escola onde vocês estudam podem ter para que o consumo de água seja feito com responsabilidade. Então, gente, na nossa casa,
Como que a gente pode fazer? Tudo isso que eu falei com vocês sobre tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, né? Sobre a descarga, sobre lavar a louça, tá? Isso é da nossa casa. Agora, e na escola? Na escola, como que a gente pode economizar água? Na descarga, lavar as mãos, né? Às vezes a pessoa fica lá um tempão lavando a mão. Não, gente, lava a mão conforme tem que fazer, né? Ainda mais essa questão da pandemia, né? Lava a mão direitinho e depois fecha a torneira. Muitas vezes o colega deixa a torneira aberta, não presta atenção e a torneira fica lá, ó, aberta, ó, um tempão. Dentre outras coisas que a gente pode fazer para economizar água dentro do colégio, né? Então, reduzir o consumo de água a partir do que nós conversamos aqui é muito importante. É necessário que cada um de nós promova mudanças de hábito, tá? Como, por exemplo, o tempo para tomar banho, o costume de escovar os dentes, o tempo, né, com a torneira aberta, o uso da mangueira para lavar os carros. Então, tudo isso é uma mudança de hábito necessário para que a gente possa ter sempre esse recurso natural aí, tá bom? Vamos à página 284. Pesquise em livros, revistas, na internet ou converse com seus pais ou responsáveis sobre atitudes que podemos ter para economizar água. Depois responda as questões a seguir. É importante vocês conversarem em casa. É importante vocês falarem da importância da economia desse recurso natural, tá bom? Como é possível economizar água durante o banho? Gente, diminuindo o tempo que você está no banheiro tomando banho, né? Fechando o registro enquanto ensaboa o corpo e lavar os cabelos, como eu falei com vocês anteriormente. Como é possível economizar água escovando os dentes? Escovando os dentes com a torneira fechada e utilizando um copo de água para enxaguar a boca. Você pode pegar um copinho, encher com água e aí não precisa abrir a torneira. E você vai ter aquela quantidade ali para enxaguar a boca, que é o necessário, tá? Como é possível economizar a água na descarga do vaso sanitário? Isso eu não falei anteriormente. Mas evitando da descarga sem necessidade e não jogando lixo no vaso sanitário. Às vezes a pessoa usa o papel e joga no vaso sanitário. Demora muito mais, você tem que apertar muito mais a descarga para o papel descer, tá? Também é importante verificar se a válvula de descarga está regulada e sem vazamentos. Então, é sempre importante o papai, a mamãe, dar sempre uma olhada em casa para ver se a descarga não está tendo vazamento, para ver se a torneira não está tendo vazamento, tá? Como é possível economizar água lavando a louça? Para quem tem máquina de lavar louça, a dica é usá-la sempre cheia, nunca com poucas peças. A lavagem manual, que é geralmente utilizada, tá? Que eu sempre faço aqui eu passo sabão na louça toda, coloco lá e depois eu abro a torneira só para tirar o sabão, tá bom? É também uma forma, porque tem pessoas que pegam um por um, aí pega o prato, aí com a torneira aberta, pega o prato, aí pega o sabão, aí lava. E a torneira ali tá aberta. Aí a torneira aberta, aí pega outra coisa, passa sabão e aí enxágua e vai. Não, gente, pega tudo, coloca sabão em tudo, depois enxágua tudo, tá? É muito melhor. Letra E. Como é possível evitar o vazamento de água? É importante fazer a manutenção dos encanamentos e das torneiras para evitar desperdícios com vazamentos. Isso eu já também falei. E aí, o que nós estudamos? Nós falamos sobre esse recurso natural tão importante, né, que é a água. Os elementos da natureza, como a água, o solo e as formações vegetais, são utilizados pelo ser humano nas atividades econômicas e para atender às suas necessidades. É importante que essa utilização seja feita de forma consciente.
Os recursos naturais renováveis são os que podem ser repostos pela natureza com o passar do tempo. No entanto, é necessário que as condições ambientais sejam favoráveis para que haja a renovação desses recursos e eles não se tornem escassos. Os recursos naturais não renováveis são os que levam milhões de anos para serem repostos na natureza. Por isso, se explorados sem controle, esses recursos podem se esgotar. A água é um precioso recurso em nosso dia a dia. Devemos cuidar e não desperdiçá-la. Gente, esse assunto é muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Espero que vocês façam isso na casa de vocês, tá? E quando eu estiver fazendo, enquanto você estiver fazendo, enquanto você conseguir passar para outras pessoas, não, pai, não, mãe, não é assim. Precisamos economizar. Isso vai ajudar muito o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.